uma mulher ou, sei lá, até mesmo porque ela como é uma figura mediática, não é? Com certeza recebe Sim, aí pode ser bom toneladas de... pegar num bocado que a gente fala hoje para ela perceber Pois, em que é eu acho que ela que... tem que ter mais informação. Sim, Tá bem. exatamente. Vamos nos focar então aqui. Eu também vou estar aqui mais ou menos a ver o tempo, para a gente também não se perder muito. Muito bem-vindos à minha casa. Esta é a nossa comunidade, é o nosso podcast Tipicamente Divergentes, e este é o nosso primeiro episódio com a Inês, onde vamos abordar a PHDA de uma forma muito descontraída. Espero que gostem, relaxem e aproveitem. Portanto, como vos expliquei, hoje temos aqui a Inês Homem de Melo, que é para mim uma grande referência nesta área. Felizmente já temos uma referência nesta área. Ai, que vergonha. E eu quero agradecer muito à Inês, porque a Inês é uma mulher de armas, não é? Uma mulher que tem uma proatividade enorme, gigante, e para quem conhecer e seguir o trabalho dela, não precisam de seguir muito para ver que a Inês de facto está em todo lado e bem, e muito bem posicionada. A Inês sabe de facto falar muito bem desta área e de outras áreas que vamos abordar. Agradecer muito a tua presença aqui, porque sei que não foi fácil fazer este Tetris. Portanto, a Inês é psiquiatra, cantora, tem um foco em perturbações de neurodesenvolvimento, tais como o autismo e a PHDA. Nós aqui vamos nos focar um bocadinho mais na PHDA, eventualmente poderemos falar de outras comorbilidades, mas isto fica para outras núpcias, como se costuma dizer. A Inês é também fundadora da Clínica do Quinto Andar, e a minha primeira questão para a Inês é: como é que é uma consulta com a Inês? Como é que se processa? Olha, eu tenho uma coreografia que fui desenvolvendo ao longo da minha curta carreira. Na verdade, eu estou na psiquiatria, vai fazer em breve 8 anos. E acabei por desenvolver assim esta coreografia de primeira consulta. A minha primeira consulta é assim um momento muito especial para mim. Acho que é um espaço onde as pessoas vêm com muita vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo é um momento áureo de colheita assim de muita informação que se calhar iríamos demorar muito tempo a revisitar. Portanto, eu gosto de ter ali logo um bolo de informação preciosa, e essa coreografia demora-me 2 horas. Eu já tentei, ao início comecei por uma, depois passou por 1 hora e meia e agora não prescindo das minhas 2 horas. Sobre o espanto de alguns dos meus colegas e até dos psiquiatras que trabalham lá na clínica, mas entretanto fui-me informar e nos Estados Unidos as primeiras consultas são 2 horas e meia, portanto eu ainda Estou até de acordo, porque não é habitual. ainda não E eu estou no acho que na primeira ridículo. consulta uma pessoa vai tão assoberbada, talvez, que tem de facto muita informação para dar, não é? É muita informação, e quanto mais longa for a vida, Claro, mais informações há para recolher. Até claro. admito que na infância e adolescência se consiga rapidamente percorrer a vida Certo, toda da pessoa, mas na vida adulta há imensas coisas, e tudo o que importa ao neurodesenvolvimento é de certo. trás para a frente. Portanto, não tem como prescindir mesmo de Sim, percorrer a vida toda da pessoa. Nessa coreografia, nessa dança, que é uma dança a dois, em que a pessoa primeiro tem que conquistar a confiança da pessoa. Às vezes as pessoas esquecem-se que uma consulta psiquiatria passa por dizer muitas vezes coisas que a sim, pessoa nunca disse a exatamente. ninguém neste mundo. É que nem à mãe, nem ao pai, nem ao Uhum, parceiro, nada. Estamos ali a testemunhar uma primeira vez em que a pessoa diz alto algumas certo, coisas. Pronto, portanto, tem que haver tempo. Tem que haver tempo. Essa é uma das minhas bandeiras de defesa da saúde mental em Portugal, é que é preciso muito mais tempo. certo. Não é possível fazer isto a correr. E então, faço assim, a primeira coisa que eu faço é um genograma, 3 gerações. Uhum. Sei que também tens um carinho pela genética, Tenho bastante especial. por Sim. isso vai empatizar com este gesto de colheita de história. O genograma não só é muito informativo do ponto de vista da genética, Sim, como também das dinâmicas familiares. E a pessoa, enquanto escreve a sua família, eu já consigo antever algumas das dores e alegrias que a pessoa sim, possa ter tido na sua infância e adolescência, mesmo os traumas transgeracionais, não é? Como é que os avós sim, criaram os pais. A forma como a pessoa descreve doenças mentais que existam na família
eu já vou perceber que tipo de estigma a pessoa transporta, se é uma pessoa que vai receber mal um diagnóstico, Certo. como é que se posiciona em relação à toma ou não de medicação, à psicoterapia. A pessoa diz, Certo. estás a ver, está a falar de terceiros e eu a ver como é que irá reagir para ela. É um exercício que mesmo para mim tornou-se imprescindível. Perceber como é que é a relação com as figuras parentais, com os irmãos, tudo isso. Depois, casamento, profissão, todas as camadas da vida adulta, gestão de finanças, condução. Passas por todas as etapas de... Todas Isso as é fundamental, etapas. claro. E depois, história do desenvolvimento. Como é que foi a escolaridade? Não, antes disso andou no infantário, primária, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário, faculdade. Cada transição é um momento em que há um potencial dos sintomas emergirem, qualquer tipo de sintomas. Como é que foi a adolescência, se teve ou não questões alimentares, mais importantes no caso da mulher, mas no homem também pode acontecer. Varrer isto tudo e depois pensar o que é que poderá ser. Pronto, isto é uma coreografia que eu faço e que me dá muito gosto por causa disso que dizia há pouco, de sentir que é um momento muito especial. Sinto-me mesmo privilegiada de que a pessoa me permita isso, sabes? Às vezes parece que estou assim a olhar, eu uso muito esta metáfora, que estou a ver um filme. Sim. Não, que a pessoa se apresenta à minha frente e é uma fotografia. E que depois as duas vamos construir o filme da sua vida. E depois havendo um seguimento futuro, que eu vou poder ser testemunha dos próximos episódios. Certo. E quem sabe, se não vou co-escrever algumas coisas. A ideia é essa, não é? As pessoas quando nos procuram normalmente querem mudar. Claro. Há qualquer coisa ali que é para mudar. E nesse aspecto é que eu me sinto um bocadinho escritora dos próximos capítulos. Sim. Isso era uma coisa que eu te ia perguntar, que era se no momento em que tu, consegues entrar, no fundo, não é? E a pessoa fala contigo, conversa, vai exteriorizando coisas que às vezes estão aqui guardadas, mas só quando dizemos em voz alta é que se tornam reais, não é? E é brutal isto acontecer. Se contra mim fala, é mesmo brutal. Se num seguimento de conversa, se depois notas algum passo atrás, no geral, já não, eu expus tanto que agora se calhar já não vou expor tanto, não vou expor mais, ou se depois há não há um acompanhamento, ou seja, eu fui, expus, mas se calhar agora na segunda consulta não vou expor mais, ou até não vou adiar, ou até isso, em última instância, ter um impacto na aceitação da medicação, porque imagina, em casos em que de facto tenham que ser medicados, não é? Portanto, no caso da PHDA, em que de facto tem que ser medicado, se é algo que é assim tão bem aceito, porque às vezes uma pessoa vai, e é o que estavas a dizer, as pessoas quando vão querem mudar, querem pedir ajuda, mas às vezes o que pode acontecer, não sei, tu saberás obviamente, é que as pessoas vão, exteriorizam, mas depois, se calhar não estou assim tão mal, ou se calhar não preciso assim tanto disto, ou se calhar não consigo exteriorizar mais, ou não consigo, ou seja, atingem um limite, entendes? Se isso é algo que é frequente, se tu notas muito, ou não, no geral... Acho que é infinitamente variável e mesmo dentro de uma pessoa, a pessoa pode ter fases. Certo. Tem fases em que está muito investida e quer muito melhorar, outras em que perde o fôlego e o nosso trabalho passa por também instilar esperança, manter a pessoa motivada, identificar também quais os objetivos. Há pessoas que têm objetivos mais modestos e nós temos que acompanhar. Claro. Senão também vai haver um choque entre aquilo que o terapeuta entende que é para fazer e o que a pessoa quer. É muito variável. É muito variável. Nós temos que manter a pessoa, sobretudo, num ambiente seguro, em que a pessoa nos possa confidenciar o seu ritmo. Sei lá, às vezes percebo que os meus doentes têm medo de me desiludir. E isso é uma red flag para mim. Tipo, não estou a fazer bem. Porque isso chama a acontecer em terapia, sabes? Eu faço terapia também com frequência e eu acho que numa fase, e já mudei de terapeuta umas 4 vezes, vou-te ser franca, porque lá está que às vezes é aquela coisa de que nem sempre a gente não é a primeira, não é? Tem mesmo que casar, não é? No fundo. E eu recordo-me, já com a terapeuta que estou hoje, e mantive-me e gosto muito dela,
que numa fase inicial eu dava por mim a tentar agradar quase, se calhar não vou contar isto, vou contar de uma maneira diferente, até que eu pensei, não me parece que isto faça muito sentido, até porque eu percebi que as perguntas dela eram noutro sentido. Ok, não, ela deve ter percebido, acredito que vocês com experiência percebem isso, mas isso acontecia-me. Não consigo dizer porquê. É por essa razão que estás a dizer, de depois não a quereres desiludir ou quereres agradá-la, que eu acho que há algumas perguntas que devem ser feitas ao início, enquanto a pessoa ainda não tem uma grande relação connosco. Já vários doentes me disseram isto, que lhes foi mais fácil dizer logo ao início, estamos a falar de coisas muito embaraçosas. Certo. Que lhes foi mais fácil dizer enquanto não... Ao início, certo, do que depois. Há alguns terapeutas que falam sobre isto e eu por acaso concordo. É um bocadinho contraintuitivo. Que se calhar... uma pessoa conta essas coisas quando tem uma relação muito já... não. Concordo contigo. E às vezes é um bocadinho assim. Mas é muito variável. Varia. É mesmo muito variável. Inês, vamos nos focar aqui agora... Vamos aqui convergir um bocadinho naquilo que nos trouxe até aqui, que no fundo é PHDA, não é? Como nós falamos, e vou perguntar-te a ti de uma forma assim bastante abrangente, se tivéssemos que explicar exatamente o que é que se caracteriza a PHDA e posteriormente qual é o impacto assim mais evidente que a PHDA tem na vida de uma pessoa, como é que a descreves? Há a definição clássica, em que a PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento e que, como tal, tem que começar durante a infância e a adolescência. Eu costumo dizer às pessoas que é uma condição de fabrico. Não gosto muito de dizer um defeito de fabrico, porque não gosto da palavra defeito, mas uma condição de fabrico. Isto para se diferenciar de outros quadros da psiquiatria que começam a certa altura na vida da pessoa. Por exemplo, não se nasce deprimido. Exatamente, sim. A certa altura... a pessoa desenvolve um episódio depressivo, um quadro depressivo. Normalmente, a doença mental começa no final da adolescência, início da vida adulta, os primeiros episódios de doença bipolar, os primeiros episódios de esquizofrenia, começa a ter crises de ansiedade. O neurodesenvolvimento, onde está a dislexia, o autismo, a PHDA, as perturbações da motricidade, a gaguez, toda essa, que eu na minha cabeça é tipo uma flor com várias pétalas, tudo isso é de fabrico. Certo. Portanto, é uma grande diferença em relação aos restantes diagnósticos da psiquiatria e às vezes ajuda a pensar nisto para distinguir... até a presença das duas ao mesmo tempo. Ou seja, calma, esta pessoa, PHDA, tem todos os dias da sua vida. Mas além disso, neste momento, ainda tem episódios. Uma depressão em cima. Ou ainda está num episódio de doença bipolar em cima. Pronto, Sim. Tipo um pano de fundo versus uma mancha que está ali em cima. Ou sei lá, no outro dia lembrei-me também desta metáfora. No Equador existe... um tipo de clima, mas de vez em quando exatamente está de chuva. Isso é verdade. Pronto, Sim. em que o clima seria a PHDA. Certo. E o estar de chuva ou estar de sol... aqueles episódios, sim. Pronto, isto ajuda a distinguir. Dito isto, como é que se caracteriza esta condição do neurodesenvolvimento chamada PHDA? Podemos dissecar este termo, já te posso dizer que eu odeio esta nomenclatura, acho que o nome está péssimo, induz imenso em erro, mas enfim, perturbação de H, hiperatividade, e déficit de atenção. Acho que o nome está mal, porque quanto muito poderia ser excesso de atenção, depois posso falar mais sobre isso. Okay. Se eu tivesse que dar um nome, diria... perturbação da desregulação da atenção ou perturbação da disfunção executiva. Okay. Este nome é um misnomer. Parece assim mesmo muito taxativo, muito, não sei. Começa logo com uma palavra que é péssima e pejorativa, que é déficit. Sim, exatamente. Depois induz as pessoas a achar que as pessoas que têm a condição que não prestam atenção em nada. Exatamente. E é à luz dessa premissa e do nome, não é? Que se ouvem coisas como como é déficit de atenção, porquê? Quando quer está muito atento. Exatamente, tal e qual. É verdade. Tipo isso, portanto, aí a desregulação era muito mais indicado. A pessoa com déficit de atenção, no limite, pode estar constantemente a dar atenção a isto e àquilo. Isso é o quê? É déficit? Ou é excesso? É verdade. Ou tudo?
lhe causa atenção. Sim. Ou se quiseres muitos doentes que têm este traço, que é a curiosidade por tudo. São pessoas que sabem tudo sobre tudo. Sim. Porquê? Porque tudo em algum momento lhes despertou a atenção. É verdade. Portanto, eu testo o termo, mas é o que temos. É o que há. Atendendo aqui ao que há, podemos dissecar então em 2 agrupamentos de critérios: hiperatividade e déficit de atenção. Classicamente, adiciona-se aqui ao H da hiperatividade o I da impulsividade. E eu costumo explicar esta condição à luz de uma metáfora de um automóvel. Pensei e cheguei à conclusão que esta era a melhor forma. Há um autor muito conhecido, que é o Edward Hallowell, que diz que a PHDA é um Ferrari brain with bicycle brakes. Certo. Mas certo. eu acho que isso é pouco. Eu ainda acrescentei mais um pormenor a esta metáfora. Então, eu ponho na hiperatividade e impulsividade realmente a inexistência de travões. Certo. Ou seja, a pessoa quer mexer, falar. Quer fumar, quer beber, quer mexer no telemóvel. Portanto, uma hiperatividade da própria vontade. Quer sentir. Muitas mulheres se descrevem com este termo. Elas não sabem umas das outras, mas elas usam sempre a mesma palavra, que é: eu sou muito intensa. Essa expressão ia lá chegar. Eu ouço... intensa, demasiado. Olha, perfeito. É mais, tudo mais, sentir. Perdia conta às vezes que ouvia esse tipo de expressão. É verbal, motor. Motor ainda não disse, não é? Mexer. Já disse. Mexer. Sentir. Fazer. E o último. Pensar. Sim. Esta é a parte de não ter travões. Ou seja, a pessoa até pode querer não, mas... já foi, sim, já fez, já disse, verdade. Já mexeu, já se levantou, já deu um murro na mesa. Não houve sequer o tempo de reflexão. Sim. Já mandou o chefe àquela parte. Já, verdade. Pronto. Várias vezes. Esta é a parte da hiperatividade e impulsividade. A parte do déficit de atenção eu descrevo como uma ausência de GPS. O GPS é uma ferramenta que o carro tem e que permite ao condutor saber, ponto número 1, quanto tempo vai demorar a chegar onde ele quer. Que percurso tem de percorrer para lá chegar? Em cada momento, olha-se para o GPS e o GPS diz-nos onde estamos. Agora, onde é que estamos? Que horas são? Os GPS também dizem a hora. Portanto, é uma ferramenta que nos permite, em última instância, planear, certo, organizar e ter uma noção, um self-awareness. Uma pessoa que não tenha GPS, não tem a menor ideia como chegar do ponto A ao ponto B, a noção de tempo vaga. Ouço imensas vezes isto. Não sei o que são, não sei quanto tempo demora a tomar banho, não sei quanto tempo. Aquela perda de noção temporal, não é? Sim, não há noção temporal. Não há noção temporal, o que na vida adulta acarreta é um descalabro, não pode ser. Sim. A pessoa não saber onde está em cada momento, são pessoas que têm um prejuízo da noção do seu corpo, do seu estado emocional, de repente dão por si, estão a chorar e nem sabem bem porquê. Portanto, este prejuízo do self-awareness e depois a parte da atenção propriamente dita, que se calhar é assim o que fica mais no olho, que é a pessoa perder o que está na sua mente. Eu costumo dizer que vai para o universo. Por exemplo, a pessoa quer decorar, isto é o prejuízo da memória de trabalho, a pessoa quer decorar uma determinada informação. Por exemplo, olha, vai ali e traz-me café, bolachas e um copo. Já perdeste. E a pessoa, num caso moderado, chega lá e traz e só se lembra do copo. Num caso grave, levanta-se, vai e quando lá chega nem sequer se lembra o que é que lá foi fazer. É verdade. Remotamente. Ou um da contemporaneidade. Pega no telemóvel para, sei lá, mandar uma mensagem à irmã a dizer, olha, vai buscar o meu filho, e de repente está a comprar roupa e nem se... Há uma perda, é verdade. É uma coisa de segundos. É incrível. É uma questão de segundos. Isto é o prejuízo da memória de trabalho. A memória de trabalho é onde nós mantemos ou uma imagem ou um loop fonológico, chama-se assim, do café, chá, bolachas. Não, como é que era? Era café,
bolachas copo, café é bolachas copo. Pronto. Viver sem memória de trabalho Sim. é infernal. É infernal. A pessoa no limite teria que tatuar tudo no seu próprio corpo. Olha, e explicar isso a um neurotípico. É difícil porque a Porque pessoa... é quase, mas como é que é possível? Tu, mas acabei de dizer... Pá, não é possível. Eu não consigo explicar. Parece que... lá está, é como se estivesse a ver um filme, agora passa outra vez à metáfora, mas tu estás a ler as legendas, não estás a decorar, não é? E as legendas passam, as pessoas falam, não é? A legenda passa à minha sim, frente sim. e depois dá assim um vazio brutal, Sim. brutal. Como a presença desta função cognitiva, que é a memória de trabalho, é tão intuitiva aos neurotípicos, é para eles extremamente difícil perceber a vida sem. Eu acho que a neurodiversidade tem esse tendão daqueles. Enquanto que se calhar um estado depressivo ou até no limite uma experiência muito diferente da média, como ouvir vozes, as pessoas têm tendência para empatizar. Certo. Isto é... A neurodiversidade é tão próxima, é quase normal. Dá ali uns pontos que não... E as pessoas não conseguem... Não. E depois, como há também o foco na nossa sociedade, há muito foco no produto final. Ou seja, a pessoa apresentou o serviço, doutorou-se, este é o produto final. Exatamente. Tá bom, qual é a cena? Funciona. Funciona, exatamente. Mas e o processo até lá chegar? Exatamente. Como é que fez? Nesse aspecto, acho que a funcionalidade é quase o inimigo da empatia. Tipo, quase mais vale ser um desgraçado. É verdade, não fazer do que fazer. Que as pessoas se calhar vão... deixa ver, precisa de ajuda, do que estar ali a tentar em masking, em mecanismos compensatórios. Mas era isso que eu te ia dizer. Eu acho que esse masking que as pessoas fazem, e fazem muito, quer dizer, eu contra mim falo, não é? No sentido de tentarmos levar uma vida que corresponda, e eu não me canso de dizer isto, que é o conceito do normal, para mim, tudo o que é conceito abstrato, para mim, sou de franca que tenho uma grande dificuldade em entendê-lo, não é? Para mim o conceito de normal é demasiado abstrato. O que é normal? Isso é uma normativa que, para mim, ok, eu vejo, não é? Eu vejo empiricamente o que é normal para uma sociedade, não é? Para um ser social, mas para mim é-me difícil encarar isso, não é? Mas a verdade é que quando tu sais fora desse normal, tu tens duas opções: ou vives a tua verdade, olha, não me interessa o que se suspensa, não é? Ou então vives num período que pode ser a vida toda, não é? De masking, de esforço brutal, é quase como andares em autoestrada em primeira, não é? Passou tanto tempo, estás fora do carro, o tempo todo, não é? Já vai para a minha lista, já vai completar a minha metade. Então assim, o tempo todo, e lá está, depois chegas ao produto final, um adulto de sucesso, tem amigos, tem família, tem um trabalho, tem filhos, em muitos casos, não é? Portanto, qual é que é o teu problema? Olha, mas eu afinal tenho déficit de atenção. Tens déficit de atenção, tens nada, isso é coisa de miúdos. Quer dizer, viveste a tua vida toda, estás a inventar agora, viveste a tua vida toda tão bem, ou não, ou não vivemos, não é? Eu adorei essa maneira de pôr as coisas. Realmente há duas opções: ou és quem és, ou fazes de conta. Ou faço de conta, sim. E às vezes é isso que eu sinto que o processo com os neurodivergentes é um... liberta-te, tira essas máscaras. Há pessoas que me dizem, eu agora, Inês, eu agora já nem sei quem sou, mas quem é que eu sou afinal? Sim. É muito estranho. Sim. Uma vida em personagem, praticamente. Depois ficas ali no limbo, não é? No fundo não és um neurotípico, porque nunca vais ser, não é? Portanto, eu nunca vou ser uma neurotípica, não é? Em princípio isso nunca vai acontecer. Por outro lado também não é que não possa haver uma vida como neurodivergente, não é? Mas, por exemplo, eu digo isso muitas vezes à minha filha, não é? Ela é seguida em terapia com a terapeuta dela, com a Sara Bereni, e de facto, também por despiste, não é? Porque como eu tenho, havia uma probabilidade dela ter, e agora com o bebê uma probabilidade existe, não é? Em que eu às vezes, quando lhe estou a dizer, não, mas não podes chegar atrasada, não sei o quê, e a Matilde tem já por defeito um espírito crítico, não é? E faz muitas perguntas e não sei o quê, e depois eu para mim assim, está a ser mesmo hipócrita, não é? Porque imagina, se tu sabes que isso não é possível, não é? Porque no caso ela não tem, para já não demonstra qualquer sinal de nenhuma neurodivergência, mas é um bocado hipócrita depois de nós também tentarmos obrigá-los, e para mim lá está, eu acho que te disse isto, o tema da infância para mim é um tema que me é muito querido, e portanto eu tento
fazer diferente, não é? Mas como já para trás eu fui obrigada a fazer assim, há aquela tentação de não, tu tens que chegar cedo porque as pessoas vais incomodar as pessoas, porque há um horário, porque é socialmente obrigatório, tens aulas às 9, às 9 menos 10 tens que lá estar, ou às 9 menos 5. Mas porquê? Pois, porquê? Porque está instituído assim e porque o mundo é dos neurotípicos. É não é dos assim, neurodivergentes, também estás a pegar num exemplo em que as pessoas podem achar que nós estamos para aqui a dizer que então que não há regras e que as pessoas calma, se atrasem todas. Sim. Pronto, essa do atraso, se calhar é uma em que eu... Tem um exemplo, sim. Em que eu, que sou uma atrasada por excelência, eu não abriria mão disso. Ou seja, ter PHDA é uma explicação, não é uma desculpa. Exatamente, claro. Isso é algo claro que sim. Que as famílias, que eu tenho que transmitir muitas vezes às famílias, porque as famílias assim, pois agora também, agora justifica-se com tudo. Sim. Quando eu digo que a pessoa tem a opção de ser quem é numa de qual o processo que a pessoa vai usar. Por exemplo, a pessoa está uma vida a tentar estudar com técnicas de estudo aplicadas a neurotípicos. E de repente, há um dia em que eu lhe digo assim, olha, tu gostas de estudar a andar? Porquê que não estudas a andar? Estudas sim pela casa toda. Ai, mas eu achava que isso era ridículo. Mas é ridículo porquê? Isso é uma técnica de estudo para PHDA. Vamos embora! Estudar a andar, estudar a falar, espalhar post-its pela casa toda, escrever nos espelhos com canetas. É verdade, é incrível. É aí que eu digo que é ser quem é. Sim. Não numa de, agora não há regras não, sim, claro. E mandar o patrão para aquela parte. Não. Ok, tens esse impulso, pronto. Que outros canais é que vamos encontrar? É a pessoa viajar no seu automóvel, arranjando em vez de mascarar simplesmente num esforço horrível, ser quem é, mas com elegância. Lá está, é o que eu lhe tento ensinar a ela, porque lá está, mesmo ela não sendo uma neurodivergente, não se enquadra nesse universo, não é? O facto é que ela convive com uma, não é? E ainda que ela não entenda bem o conceito, porque eu também só falei disso agora mais abertamente recentemente, mesmo com os meus pais e tudo, é-lhe difícil entender, mas é o exemplo que ela tem, portanto ela vê as coisas a acontecer. E eu quando falo disto é no sentido de não cairmos na tentação de, lá está, por exemplo, quando seguimos famílias ou quando temos um processo familiar, não é? Não cair na tentação de, não, mas é porque eu digo, então mas tu não fazes assim, está bem, mas eu digo que é assim. Sim, portanto, o que eu tento incutir-lhe é, ok, imagina, esta é a regra social, no fundo, tem que haver horários, tem que haver regras sociais, tu, para ti, tens de ver a tua verdade. Ok, que se tu, quando fores mais velha, programas os teus compromissos de acordo com aquilo que tu entendes que é uma boa agenda, não é? Não tens que subjugar ao horário do outro, não é? Pode haver aqui uma conversação. Agora, quando tens um trabalho das 9 às 5, quando tens a escola, quando tens aquilo, é muito difícil, eu debatia muito com isso, não é? É muito difícil, mas claro que no meu caso foi um outro extremo, foi, não, tu vais ter que te encaixar. E acabou. Isso não havia hipótese, não é? Das 9 às 5 vai muito ao encontro, curiosamente, de uma das acomodações possíveis no trabalho, no local de trabalho para pessoas com PHDA. Exemplo, a pessoa, seguindo o horário exatamente dos outros colaboradores, irá ter, imagina num coworking, irá ter de estar no local de trabalho cheio de gente. Certamente há muito mais barulho, há pessoas a interromper. Exatamente. E uma das acomodações que nós podemos pedir ao empregador, até falando com a medicina do trabalho, é, olha, esta pessoa vai ter uma produtividade muito maior nos extremos horários, ou seja, quando não está ninguém na empresa que o interrompa. Por exemplo, podia ser caso dessa pessoa, em vez de sair às 5, sair às 7, ganhar ali 2 horas de foco sem interrupções. É um exemplo de vais ser quem tu és, assume, own it. Exatamente. Tipo, eu tenho PHDA, não me adianta estar aqui à luta contra o meu cérebro, eu não vou trabalhar bem com estas pessoas por todos os lados, portanto, tal e qual. Senhor chefe, eu preciso destas 2 horas, deixe-me entrar mais tarde, ao final do dia toda a gente fica feliz, porque este é um funcionário que vai ser muito mais produtivo. Exatamente. E ele não vai andar à guerra contra o seu cérebro, que não vai funcionar bem. Exatamente. Cheio de estímulos por todos os lados. E toda a gente fica feliz. Portanto, eu gosto muito desta expressão, nem sei muito bem como traduzir. Se me quiseres ajudar, do own it.
Não há assim uma tradução para isso, eu acho, mas Assume-te. Não, eu acho que não, eu também diria assim que é assumir a nossa verdade, não é? Portanto, viver a nossa verdade e um bocado que isso se aplica não só no trabalho como na vida pessoal, não é? Porque isso, por exemplo, não vai ser tema porque se põe para mangas, que é as relações interpessoais que se estabelecem de pessoas com PHDA com outras com sem PHDA, não é? E no fundo, viver essa verdade acaba por ser um processo que atrapalha em tudo, não é? Não só na questão do trabalho, como estavas a dizer, mas também para isso na questão do trabalho era preciso que tu tivesses numa cultura de trabalho, que não é o que se passa em Portugal, que o permitisse. Achava-se que talvez na altura do Covid isso pudesse ser, ok, olha, temos aqui uma porta, até mesmo por causa do teletrabalho, etc, etc, mas o que eu acho que acabou por acontecer é as pessoas entraram todas numa competição umas com as outras, vamos ver quem é que dá mais. Portanto, eu nem vou jantar, nem vou dormir, eu vou trabalhar o tempo todo. Eu não consigo, eu também trabalho para uma empresa alemã, não trabalho para uma empresa portuguesa, portanto, de todo que o funcionamento não é o habitual. Eu trabalhava para uma portuguesa antes, não é o habitual, mas de facto o que eu vi, dos meus amigos e do que aconteceu, foi que eles parece que de repente entraram numa corrida. Mas não era suposto ser uma coisa, não era suposto ser o contrário, não era suposto ser. Mas lá está, eu acho que tenho uma vantagem, que eu considero que é uma vantagem, que eu ainda adoro ver as vantagens da PHDA, que eles não têm, que é o hiperfoco, ou seja, aquele superpoder que eu acho inacreditável, inacreditável, que é a gente entra e é capaz de fazer tudo. E eu acho que nesses momentos é que a gente é capaz de sentir-se mesmo, parece que entrou ali uma injeção de qualquer coisa, que nós estamos capazes de fazer este projeto, este outro, e limpamos uma semana inteira. E isso, lá está, o problema é quando a gente fica à espera que isso aconteça e nunca acontece quando a gente quer. Esse é um exemplo também de como o déficit de atenção é altamente injusto. Um termo que não se aplica bem. Embora o hiperfoco também tenha os seus perigos. Porque a pessoa quando está hiperfocada, não, é ao contrário do outro que está a ver, não vê nada. E nisto não comeu... É verdade. Não se hidratou, não foi à casa de banho, Sim. se calhar descurou outros compromissos. Portanto, eu também não gosto de romantizar o hiperfoco porque também tem os seus defeitos. Tem os seus quês. Mas é verdade, é um ótimo exemplo de como pôr um sintoma ao serviço de um projeto. Bem regulado, bem orientado, é de facto algo que nos traz e que também não nos deixa tão desfasados daquilo que é uma realidade, não é? Quando nos comparamos, quer dizer, o neurotípico parece que consegue fazer tudo, a gente fica, como é que tu consegues encaixar aqueles horários, tem tudo ali, tudo muito bem esquematizado, isso para mim é um caos. Sim, esse é um ponto que que eu posso usar para caracterizar a PHDA no adulto, que é a dificuldade nas coisas mais simples. Sim. Isso não também tem tanto interesse, talvez, não são assim mais interessantes. É completamente diferente do resto da doença mental. É incrível. É dificuldade em quê? Olha, é dificuldade em mandar um mail. É mesmo. Tipo, é incrível. A pessoa com doença mental, uma depressão, pode ter dificuldade em mandar um mail, mas também tem dificuldade em uma série de coisas. Sim. Aí é tipo, sim, está a liderar uma equipa de 30 pessoas, tem 3 filhos e tudo corre pelo melhor, mas mandar um mail. Não consigo. É verdade, não consigo. E até o não verbal, tipo, mandar um mail. É mesmo um contraste brutal. É dificuldade em ir às compras. Uma estimulação. É para aqui, é para ali. Fico uma vez uma disse-me, fico uma hora parada no corredor dos enlatados. Sim. Só olhar para os enlatados. Sobrecarga de estímulos. O meu namorado diz-me assim, o meu namorado só diz assim, agarra-te ao carrinho. Quase parece tipo, quem descontextualizado, estamos a falar de uma pessoa... Com um comprometimento maior. E, não é? É um paradoxo, é nas pequenas coisas. Conduzir é outra tarefa. Sim. Que é uma tarefa da vida de todos os adultos, com carta de condução, aparentemente não será, mas é uma tarefa que é muitíssimas vezes afetada na PHDA. Começar e terminar tarefas básicas. Ir dormir. Certo. Ir dormir é um inferno. Pode ser um inferno. É mesmo. Para quem tem PHDA. Acordar, levantar-se da cama. Está muito deprimida, é por isso que não sai da cama. Não. Tipo, não consigo, porque é como se me tivesse passado um caminhão por si. É diagnóstico diferencial de depressão, atenção. Mas depois a pessoa diz, mas passado uma hora
Já está. Já ninguém me para. É verdade. É verdade. Esta inconsistência. A E palavra, esse para mim, realmente o a sono palavra da ordem é muito. inconsistência. Inconsistência da atenção, É. inconsistência da energia, uma fadiga, sono, na ausência de sintomas depressivos. Certo. Pessoas que dizem, estou sempre cansado, ao Sim. meio-dia já parece que se esgotou. Na metáfora do carro, já ficaram sem combustível ali ao meio-dia. Isto é uma coisa que a medicação vai diretamente ali. Eu ainda chegava a cometer aquele erro que é muito típico, não é? Que as pessoas vão muito arrugadas, o que é que eu tenho? E eu pensei, eu tenho que ter algum problema, eu tenho que ter algum problema de sono, é impossível, porque às vezes eram 2 da tarde, eu genuinamente não conseguia estar acordada, eu não conseguia estar acordada, senão eu tenho que ter algum problema, e cheguei ao neurologista, não tem nada problema nenhum, isso é ansiedade, é stress, é isto ou aquilo, assim, pode ser só isto. E de facto o meu diagnóstico de PHDA surgiu através de um neurologista que fez um bom encaminhamento do processo para uma psiquiatra, mas até lá havia esse tipo de sintomas. Por exemplo, eu ia dormir, uma série de pensamentos, era aborrecido. E hoje em dia eu vejo isso, eu vou para a cama, eu já sei, vai ser uma seca, porque aquele momento em que a gente está ali a adormecer, há tanta coisa que surge e uma das coisas acontece, ou tu chegas à cama e porque estás exausta, não é? Ou então escreves uma lista, faço um brain dump brutal, mas eu sei que se não fizer aquele brain dump, às vezes estou a repetir tópicos, a repetir, se não o fizer, não consigo dormir. Certo, é uma boa técnica. Lá está, eu por acaso aconselho isso, às vezes até amigas minhas que não têm de facto este tipo de condição, mas são pessoas tendencialmente mais ansiosas em determinados momentos da vida, são fases, isso aí não é um diagnóstico, não é? Faz um brain dump, escreve lá tudo. É uma boa técnica, para quem tem ou para quem não tenha. Eu achei que sim. Preocupa-te agora, isso. Agora. Escreve aí. Porque depois desaparece. E depois já está. E amanhã lidas com isso. Agora, na PHDA, às vezes aparecem coisas completamente aleatórias. Isso é que é mesmo diferente da ansiedade. Porque na ansiedade, a pessoa é invadida por preocupações. E na PHDA, às vezes é isto. A pessoa quer dormir e de repente... Qual é que será a temperatura agora nas Caraíbas? Ai, a sério, é demais. É brutal. As minhas pesquisas à meia-noite são uma cena... E isso é completamente diferente da ansiedade. Verdade. É a hiperatividade do pensamento, sim. Como um ansioso tem o direito. Mas há doentes que dizem mesmo, é que ao menos se fossem as coisas que eu me devia preocupar, porque eu tenho deadlines para cumprir. Mas não. É aleatório, completamente aleatório. Pronto, isso aí é uma forma muito direta de distinguir ansiedade de PHDA. Agora, o problema é quando a pessoa tem as duas, não é? Achas que é muito frequente acontecer? As duas? Sim. Oi, muito. Mesmo muito. Principalmente... Eu tenho muito, sinto muito isso, de ter PHDA e a ansiedade. E, claro, uma coisa é ansiedade de trazer por casa, outra coisa é uma perturbação de ansiedade diagnosticável. Certo. Pronto, são coisas diferentes. Ter sintomas de ansiedade todos os dias, então isso aí eu diria que é próximo dos, quase diria 100%, porque as pessoas com PHDA não tratadas vão se meter em alhadas, vão se meter em muitas alhadas, e depois há aqui Del Rey que estão ansiosas, pois claro, mas se calhar resolvendo a PHDA, essa ansiedade também vai desaparecer. Ou então não, ou então tem mesmo uma ansiedade independente da PHDA. Tem direito a terem os dois diagnósticos mesmo. Pronto, isso lá está, é mais um exemplo de um trabalho que demora muito a fazer, a tentar distinguir o trigo do joio. Mas isto é o quê, afinal? Certo, pois eu ia te perguntar isso até para a medicação, ou seja, porque o que eu notei no meu caso, pronto, neste momento eu não estou a fazer medicação, não é, porque estou grávida, não é, mas eu fui diagnosticada há pouco mais de 3 anos, e eu própria não aceitei logo a medicação, portanto achei, não, depois vou ficar dependente, eu própria até me considero um bocado ignorante, pensei, não estás a pensar bem nisto, não é? E de facto a médica também foi muito paciente e tal, e quando eu comecei a fazer a medicação, o que eu notei até parar, é certo que claro que eu não me lembrava de tomar a medicação todos os dias, pronto, não tinha ainda bem acertada a dosagem da medicação, ou seja, aquilo tem uma concentração e que vai sendo duplicada, e a verdade é que eu já estava numa dosagem até não muito alta, mas razoável, e parecia que ainda não era bem o suficiente, ou seja, a medicação não é algo que, dei-me a cabeça, tomo bem no rão, não é? Ou seja, é algo que mesmo próprio, digo eu, que seja um processo, não sei se é habitual ou não, comigo foi assim, um processo que demora, e suspeito que agora, quando voltar a fazer a medicação, vamos quase voltar a estaca zero, porque já não vou ter que ver o que é que funciona, o que é que não funciona, qual é o meu estado neste momento, não é? Porque com a gravidez, hormônios, e pode etc. ser, num determinado momento da tua vida, pode ser uma dosagem, e noutro
Outra, os sintomas da PHDA são uma função entre as seguintes variáveis: a exigência do meio em cada momento e a estrutura do cérebro. Portanto, num determinado momento, tu estás num momento da tua vida em que os astros estão todos alinhados, pá, tens imenso apoio da família, do marido, nem sequer estás a fazer um trabalho nada difícil, é tudo muito prático, não tens que usar a memória de trabalho, a estrutura toda à tua volta, até estás a dormir bem, até estás a fazer muito desporto, até estás com uma dieta fantástica porque estás com tempo para cozinhar e de repente os sintomas. Certo. Noutro momento, pós-parto, crianças aos gritos, É verdade. de repente o teu marido tem um trabalho, está muito ocupado num trabalho, não está a dar tanto apoio, não dormes nada, o sono é importantíssimo, Certo. como não dormes, como estás cheia de tarefas, estás a comer, estás numa dieta péssima, comidas pré-feitas, processadas, cheias de corantes, comer poucas frutas e legumes, e de repente os sintomas, cá para cima. Certo. E aí muda... Quase parece tipo que é uma PHDA diferente. É altamente dependente do contexto, a expressão sintomática. Se calhar neste segundo momento, a termos que medicar, iria ser uma dose um bocadinho maior. Certo. Do que num primeiro em que se calhar até nem era para medicar nada. Porque estava tão adaptada a tudo. Sim. Isto pode causar uma certa inquietação em pessoas que não estejam muito esclarecidas. Tipo, mas como assim? Mas tem, não tem? Certo. Mas é para tomar ou não é? Isso até parece que retira alguma credibilidade à coisa, não é? Porque é do género, então, mas tu tens ou não tens, estás medicado ou não, porque lá está, como não é uma patologia constante, não é? Não é uma coisa que, sei lá, tens uma demência, o que é que seja, mesmo a demência também não acaba por não ser constante, não é? Tens ali uma patologia, não é? Que é uma coisa evidente, a não é? demência começa e é sempre a piorar. Sempre a piorar, sim, mas Não há ali, mas constante. a constância que eu quero dizer é essa, não é? É mais conhecido, é mais evidente, não é? Porque estressa, sim, não é? É uma coisa constante, que tu sim, vês, não é? Quando não é dessa forma, quando é algo que até parece lá está abstrato, é um conceito mais abstrato para quem não entende, é muito difícil. Olha, não é? ou até aquele exemplo do início da constância, da inconstância dentro de um dia. Exatamente, sim. Por exemplo, está em cima de um palco a fazer stand-up comedy. É o melhor comediante em Portugal. É fantástico. Faz carreira da sua própria impulsividade verbal, principalmente. No momento a seguir, vai para casa preencher um Excel das contas. Não dá uma para a caixa. É verdade. Terrível. Ou seja, dentro de um próprio dia, temos uma pessoa que está hiperfuncional. Sim. E a seguir, cheia de sintomas. Porquê? Porque depende do contexto, da tarefa, percebes? É um todo. E ainda uma variação muito rápida. É o ciclo hormonal da mulher. Sim. Poucas pessoas estão sintonizadas para isto, mas podemos ter que fazer variações mensais da medicação. Sim. Há doentes minhas que ficam muito piores na semana pré-menstrual. Sim. Mas mesmo muito piores. Sim, porque afeta aí a questão hormonal, lá está, eu quando também na gravidez, lá está, pior que eu não posso fazer a mesma medicação, portanto aqui não há nada para acertar, no fundo é lidar, não é? E isso leva a uma outra questão que nós vamos aprofundar depois no outro episódio, mas que eu queria iniciar o tema, no fundo, deixamos depois para aprofundar, que é a prevalência da PHDA pela tua experiência, por aquilo que tu ouves e tens conhecimento na mulher, mais do que no homem, se de facto é algo que é mais prevalente ou não, e qual é o impacto, ou seja... E eu digo isto porque eu acredito que a saúde mental não é suficiente aquilo que é feito e que é falado, sobretudo na mulher, principalmente quando falamos de um conceito tão abstrato, não é? Aparentemente abstrato, que não se enquadra, lá está, numa norma, porque a mulher, socialmente falando, tem um papel, no fundo. Portanto, eu acho que a mulher aqui assumir, eu tenho isto, não tens nada, estás estressada, é os miúdos, é o trabalho, é não sei o quê. Se é algo que a mim preocupa-me, sou-te franca que a mim preocupa-me bastante, e aliás era um dos temas que eu queria muito frisar neste programa, mas acho que é um tema que dá pano para mangas, e isso quase dá para outro episódio, portanto eu só queria mesmo aqui fazer esta abertura de tema e também te perguntar aqui qual é a tua breve opinião sobre isto, sobre o impacto e o prejuízo que isto de facto tem na saúde mental da mulher, no geral,
nos seus vários contextos. Uhum. Quer dizer, como profissional, como mãe ou não, porque nem todas somos mães, não é? Mas como profissional, como mulher, isto é, numa relação, como filha, como um elemento de uma sociedade, de uma família e de um circuito, não é? No fundo. Olha, a mulher começa penalizada à cabeça porque a descrição da PHDA é uma descrição muito à luz do homem. Como de resto, em todas as especialidades dentro da medicina, Certo. o modelo dos estudos, da investigação, é sempre o homem. O autismo é um exemplo gritante disto mesmo, foi descrito no homem e os critérios diagnósticos são pouco aplicáveis ao sexo feminino e a PHDA logo se segue. Ou seja, os critérios de diagnóstico são tão sim senhora, aplicam-se normalmente aos meninos. Certo. Mas não às meninas. Portanto, elas começam à cabeça por ter menos probabilidade de ser identificadas Exatamente. e intervencionadas precocemente. Na infância, não é? Sim, Sim. se tiver que resumir essa grande diferença, é que os rapazes têm mais vezes comportamentos externalizantes. Portanto, têm hiperatividade e impulsividade que fica no olho. Sim. Levantam-se, sentam-se, falam, interrompem, têm crises de raiva muito expressivas. E as meninas, muito mais aquilo do GPS. Muito mais desatentas, estão ali na turma muito bem comportadinhas, a acenar que sim, não estão a ouvir nada. Portanto, Identifico-me. não são disruptivas para a turma, portanto chamam menos a atenção. E depois, como mulheres, em média, as mulheres são mais competentes a fazer de conta coisas. Exatamente, sim. Não querendo entrar aqui, hein? Certo. As mulheres são muito boas a fingir. E portanto, é um pau de dois gumes. Por um lado, pode ajudá-las a navegar situações sociais adversas sem se porem muito em xeque, mas por outro lado vão mascarando e realmente não chamam a atenção do observador. Certo. Sendo que o observador, eu costumo dizer que são as testemunhas da infância e adolescência, uma parte é os professores, os pais, os monitores, escoteiros, professor de karaté, o que for. Portanto, como imitam, e como não são disruptivas, passam pelos pingos da chuva. Certo. Principalmente se tiverem um QI alto. Sim. Isto é um grande moderador da PHDA. É uma PHDA numa criança muito dotada, mais provável de passar pelos pingos da chuva. Certo. Se não for tão dotada, portanto, começa por não ser tão dotada, ainda tem uma PHDA em cima, se calhar os pais vão perceber que a performance vai mostrar que há ali qualquer coisa. Pronto. Portanto, as mulheres começam com menos probabilidade de ser intervencionadas e diagnosticadas. Entretanto, começam a entrar em campo os papéis de género. Exemplo. Tenho imensos pais e imensas mães na consulta. O pai com PHDA. Oh, tão engraçado! Doutora, deixou o menino na escola. Tal e qual. Pôs o carro em andamento com o bolo de aniversário do menino. Oh, que graça, é muito engraçado. Porquê? Porque está a neurotípica da mulher a tratar tudo. Certo. E é muito engraçado, tudo muito engraçado. Dá uma justificação. O meu marido é muito desarrumado, É quando é ela. Doutora, a minha mulher. É uma sostra. É uma... incrível. Não quero usar aqui palavras mais... mas veja lá, deixou o menino na escola. Isto realmente... É péssimo. O papel fica logo em xeque, o nosso papel como mãe ou como mulher, só logo. Sim. Logo. E isso até às vezes calma-me. Eu tenho que manter a minha neutralidade e sobretudo quando estou a atender casais. Claro. Temos que fazer um esforço grande, porque senão os homens sentem que nós somos sempre... Sim, que estamos ali a tomar o partido e nós não pode acontecer. Nós somos sempre pela mulher, não é? Pronto, eu tenho que fazer um esforço grande, mas a verdade é que eu sinto muito os papéis de género na consulta, tipo... Então, o que é que fez para ir buscar os meninos à escola? A mulher começa... Portanto, há menos tolerância e depois, naquela regra que eu dizia, que é uma função da PHDA que a pessoa tem com as tarefas que tem em mãos, as mulheres estão sempre a perder. Sim.
Porque as mulheres têm às costas muito mais tarefas que a sociedade lhes impõe, não é? Sim. Portanto, se a mulher já tinha dificuldade em gerir a sua vida antes de ser mãe, de repente Vai ser muito mais complicado. tem mais um filho, que é o marido, Exatamente. tem o outro filho que nasceu, não é? Portanto, a mulher está sempre a perder, entretanto, também na vida adulta, a mulher mantém mais probabilidade de ter um perfil de PHDA mais, nós dizemos, internalizante. Uhum. Ou seja, em vez de dar murros na mesa, fumar, beber, insultar, mexer-se mais como o homem, não, é mais meter para dentro, chicotear-se, Certo. diminuir a sua autoestima, mais depressão, Sim, achar que o problema é mais nosso, que ansiedade. não é, sim, que nós é que somos difíceis, que nós é que... Mais sim. exatamente, mais o problema é meu, e isso também vai confundir os profissionais de saúde mental, porque esta mulher vai aparecer e vai ser ansiosa, deprimida, Certo. vai se transformar rapidamente num aparente outro diagnóstico, que não quer dizer que não tenha também. Sim, mas estamos a falhar ali sim. Mas é preciso ver além, e se calhar o homem que apareça mais num clássico, levanta, senta, se calhar o profissional de saúde mental, é mais fácil, mesmo pouco contextualizado para a PHDA, mais depressa, tipo, isto aqui não será... Olha uma coisa, eu estava aqui a pensar, estavas a falar dessa diferença de género e eu lembro de uma vez estar a falar com um neurologista e nós estávamos a falar de relações e ele me estar a dizer, sabes, eu acho que a percepção que eu tenho como homem e como médico, pronto, assisto aqui a vários casos, não é? Também como ele assistia também a muitos casos paliativos, cuidados finais de vida, normalmente era o homem, a mulher cuidar do homem, é que, socialmente falando, o homem salta do colo da mãe para o colo da mulher. E ele disse, e quem te disser o contrário está-te a mentir. E eu, por acaso, lembrei-me, isso levou-me imediatamente a uma conversa que eu tinha tido com o meu marido, porque há muito aquela frequência de, não, tu é que me tratas como o teu filho, tu não és minha mãe. Não, e depois a gente pensa, mas afinal somos nós que tendencialmente os tratamos como filhos, ou são eles que já chegam quase que órfãos, não é? À espera de colo, e nós pronto, como temos aquela tendência maternal, ou não é só uma tendência maternal, mas é isso que estavas a dizer agora de meter para dentro. Ou seja, nós metemos tanto para dentro, incutimos tanto aquele papel que depois o que acontece é essa pressão social, nós temos que cuidar deles, não é? Sim. Em nosso prejuízo, não é? E o que acontece, eu contra mim falo é, quanto mais eu meto para dentro e quanto menos eu exteriorizo, há um fenómeno que acontece na minha vida que eu acho que é transversal, que é das piores coisas que me acontece, é a comparação. Sim. Ou seja, nós pomos um extra peso em cima, além do que a sociedade já te põe, não é? Porque já põe bastante. Deixa-me só ver aqui como é que está a vida da fulaninha, não sei o quê. Ela tem uma vida espetacular, olha aqui, os filhos bem vestidos, não sei o quê. Eu também sou capaz, não é? Também tenho que fazer. Ou seja, eu acho que essa interiorização, e corrijo-me se eu estiver errada, pode gerar outro tipo de comportamento e eu ainda acho que aquela velha comparação, mas eu cresci muito a ser comparada, não é? Talvez eu tenha de facto essa condição de que essa velha comparação, deixa-me só aqui ver, né? Porque há aquele dumb scroll agora no Instagram, que é, enfim, e vou só ver, é inofensivo. É aparentemente inofensivo, mas não é. Não é. Porque a gente fica a pensar, porque a fulaninha tal, tem não sei o quê, e depois pensa, também fazia, também sou capaz, também, não é? E acima de tudo é uma comparação injusta. Tal e qual, sim. Porque o que está nas redes sofre uma curadoria sem dúvida, próprio. Sem dúvida. E fiquei-me a lembrar de algumas doentes que me dizem assim, com PHDA, não é? Que têm a tal dificuldade nas coisas mais simples, que contemplando a vida das amigas e de outras mulheres da sua vida, da manicure, sim. da professora dos filhos, que me dizem assim, Inês, como é que elas fazem? É verdade. Eu já perguntei, uma disse-me outro dia, achei delicioso, eu perguntei à minha manicure, como é que faz? Porque lá está, é uma sensação de... Ou mulheres de meia-idade, de meia-idade com 2, 3 filhos, pá, com uma vida feita, que me dizem assim, eu continuo-me a sentir uma criança, tipo, eu sou tão incompetente. Eu não sei como é que eu gerei estes filhos. Depois têm filhas neurotípicas, muito organizadas e bem-sucedidas em coisas que elas não conseguem e dizem, como é que eu fiz esta filha? Tipo, eu sinto-me incapaz de tudo. É verdade. E esta agora aqui... que a saiu maternidade de mim. é outro,
crítico. Mas esta sensação de total incompetência Sim. na vida adulta, para as Sim. tarefas da vida adulta, muitas vezes em contraste com alta performance em certas partes da sua Sim. vida, diria que também é um red flag gigante que possa haver uma PHDA. Mas achas que há esse assumir? Porque, por exemplo, eu tive necessidade de assumir isto porque era mesmo muito crítico para mim. Era quase patológico. A comparação era patológica, não é? Portanto, eu senti que estava à procura de ajuda, ou assumia, ou então estava quase que a perder tempo, não é? Não tenho a certeza de que todas assumem. Ou seja, existe, a comparação existe, é porque a mulher é muito comparada socialmente, é normal isso acontecer, mas eu tive, no meu caso, uma extra pressão familiar, mas não tenho a certeza de que todas assumam isso, do género, não, eu sei porque isso não é possível. É muito bonito, de uma forma teórica, tu falares dos conceitos, não, porque não é possível, porque eu até sei que a vida daquela pessoa, às vezes a gente sabe, às vezes a gente sabe, ok, a gente sabe que a vida daquela pessoa não é o que parece, mas há sempre um dia em que tu estás mais frágil. Deixa-me só ir ver. Põe uma foto, linda, maravilhosa. Está tão magrinha. O cabelo. Está sempre tão bonita. Vê lá, tu com 2 filhos, com 3 filhos, com não sei o quê. E a gente até sabe que não é assim, mas fazemos sempre a mesma coisa. E eu não tenho a certeza que isso seja admitido. Ou seja, se em contexto de consulta ou de terapia, ou até em conceito terapêutico, não é? Quando com as amigas, não, às vezes acho que as minhas amigas estão a mentir. Se vocês estão a mentir, vocês não estão a dizer a verdade. Comparam-se com tudo, nem é preciso as redes sociais. Comparam-se com o que veem ao vivo também. Coisas tão simples como porque é que todas conseguem acabar o serviço às 5 e eu só consigo às 7? Sou burra. Só posso ser burra, sou burra. E tipo, era a melhor aluna da faculdade. Tipo, não és burra. Não podes ser, tens PHDA, tipo, e temos que estar ali a desconstruir. E depois a pessoa já sabe o que tem, mas mesmo assim, tantas vezes repetiu ao longo da vida, repetiu e ouviu. Porque as pessoas vão ouvindo, não é? Sim. Mas ainda sobre os papéis de género, é muito engraçado que há mulheres que têm quadros graves, mas que não se manifestam tanto porque têm maridos que fazem o que nós habitualmente vemos as mulheres. Ou seja, imagina, tenho uma doente que o marido dela é incrível. Olha, ele sabe que ela se esquece da lancheira. Então, ele próprio faz a lancheira para ela e deixa a lancheira à porta, mas tem que ser mesmo à porta. Sim, tem que ser para ela tropeçar. Sim. E eu fiquei a achar aquilo tudo. E depois pensei assim, Inês, isto é o que as mulheres fazem. É verdade. Mas quando são eles a fazer, a gente acha que é, olha, querido, é verdade. Ela liga-lhe, ela à procura do telemóvel e da chave, que todos os dias de manhã perde, ela liga-lhe, onde é que está? E ele, com todo o carinho, olha, mas uma coisa incrível, esta mulher, nitidamente, teria um quadro gravíssimo, muito mais grave, pelo menos, se o marido fosse outro. Mas a lição desta história é o espanto que isto me causa e o não espanto que me causam as esposas neurotípicas que tratam de tudo e que ele é muito engraçado, mas não é tão habitual esses casos, não é? Não é. Isto não se vê tanto, quer dizer, eu quase não tenho conhecimento. Até te digo mais, o dia em que o marido começa a empatizar com o quadro de PHDA da mulher é o dia em que ela faz uma muito grave. É o dia em que quase mata um filho por distração. Certo. É o dia em que quase se mata ela própria por distração. Agora, não vou dar aqui exemplos porque pode ser identificativo, mas são coisas assim tão bombásticas, que é evidente, não? Que o marido percebe tipo, uou, isto realmente tem impacto. Isto realmente tem impacto. E se eu não me ponho a pau, ela não vai mesmo conseguir. E esse dia é o dia em que elas tipo... É um paradoxo, em que aconteceu a desgraça, mas ao mesmo tempo sentem-se finalmente entendidas, finalmente acolhidas. E eu esta história, curiosamente, não tenho para te contar ao contrário. É sempre a mulher. Porque quando é ao contrário, já há muita ajuda naturalmente. Sim. Não é tão frequente, não é? Por isso é que também um dos meus focos seria aqui falar um bocadinho do papel da mulher, e eu acho que é importante falarmos aqui, nomeadamente na saúde mental, não é ainda o suficiente, não é? Falarmos do papel da mulher e do impacto. Inês, vamos fechar este episódio com a promessa de que vamos voltar
com este tópico, porque acho que este tópico tem aqui muito, muito para dar. Só te queria perguntar se tens alguma questão para me fazer ou não, se tens alguma coisa que tinhas pensado. Antes disso, tenho que dizer só mais acrescentar um ponto Sim. aos critérios, porque é importantíssimo no adulto e não aparece de todo nos critérios diagnósticos na criança, que é a desregulação emocional, que é muitas vezes o mais expressivo na mulher. Sim. Ou seja, a maior parte das pessoas não pensará que a atenção e hiperatividade tem que ver com isto, mas é a pessoa ser tomada de assalto por emoções fortes. Isto alguém que não saiba de PHDA se calhar vai dizer é uma perturbação da personalidade, é borderline, é uma histérica, é tóxica, é histérica, é verdade, mas é verdade, é mesmo incontrolável em determinados momentos. Faço questão de reforçar esse ponto, porque lá está, é outro que melhora estranhamente com a medicação. Até há pessoas que melhoram tanto neste ponto que ficam desconcertadas do género. Sim, está tudo tão bem, é verdade. É verdade, nós não estamos habituadas a ter essa estabilidade emocional, não é? Porque nós estamos bem, está tudo bem aparentemente, não é? E de repente nós estamos assoberbadas com alguma coisa, ou alguma coisa acontece mínimo, quer dizer, para um neurotípico, não é? E de repente é mesmo incontrolável, que ele vem de dentro uma coisa que é extremamente difícil. E às vezes, imagina, quando nós não temos filhos, pá, olha, vai sair, vai apanhar ar, vai isto, vai aquilo. Quando tu estás numa situação que tu tens que controlar aquilo, tens que, deixa-me agarrar aqui, estamos aqui no meio de uma turbulência de um avião, tens de aguentar, parentalidade positiva, não é? E é muito difícil. E às vezes eu falo por mim, às vezes dou por mim a perder a paciência por coisas mínimas e depois aí pedir desculpa, porque também temos de ter essa capacidade de, olha, desculpa, a mamãe gritou, falou alto, eu não queria, mas sem ter aquela coisa de desculpa, mas, não é? Portanto, assumir, ok, eu perdi a paciência, não era razão para perder a paciência, portanto tens que pedir desculpa, não é? Pá, e até transitares de um momento para o outro e compreenderes isso, e eu, para mim, sou-te franca, durante muito tempo foi muito difícil, porque ouvia esse tipo de coisa de, ninguém te atura, porque és uma pessoa difícil, porque és esta, porque és aquilo, és uma nuvem, não é? Porque havia esse comportamento associado à toxicidade de uma pessoa, não é? Porque tu tanto estás bem como estás mal, não é de confiar, não é? Porque tu não estás... Pá, não é, é nós, eu juro, eu se pudesse, isso acho que é, e ainda bem que falaste isso por acaso agora, porque se eu pudesse eliminar era esse, porque isso depois reflete-se também nas obsessões que nós desenvolvemos, nas adições, nas obsessões, ou seja, quanto mais desregulada, pelo menos é assim que eu sinto, quanto mais desregulada eu me sinto emocionalmente, mais tendência vou ter para uma obsessão qualquer, e como eu tenho obsessivo-compulsivo, acabo por desenvolver mais ainda, portanto se eu estiver mais regulada, mais estável, ou seja, com menos picos, vou ter menos picos, não vou ter tanto essa opção, mas isso acho que é interessante. A desregulação emocional pode ser o sintoma mais que contamina mais, que dá mais problemas e dá muito à pessoa. nas vistas, causa muita discussão. É um sintoma, exatamente como disseste agora, dá muito nas vistas, é um sintoma público. Ou seja, enquanto o déficit de atenção, a pessoa pode estar na sua viagem. Estás aluada só, estás daydreamer, como eu costumo dizer, está sempre a sonhar, há sempre... E se for uma boa masker? É verdade. São anos e anos de prática. Isto são pessoas que se especializam em entrar em conversas com poucos elementos, mas é incrível. É verdade. Tipo, um nível de agilidade que há pessoas, que alguns doentes meus têm com 3 elementos, dão ali uma tacada, quase parece que viram tudo, é incrível. Portanto, essa parte com agilidade pode ser ocultada. Não estou com isto a dizer que se deve promover o masking. Sim, mas é possível. Mas é possível. Sim. A desregulação emocional, do tipo que descreveste, assalta tanto a pessoa que se torna público. Sim. Há momentos grita, em que tu não consegues mesmo... A pessoa atira com uma porta, atira com um prato, insulta ao chefe numa reunião. E isso não se apaga. Não. E é mais... Muitas vezes pode ser o mais... Lá está, como acabaste de dizer. Se a pessoa pudesse tirar
Principalmente se já tiver a vida toda acomodada. Se tiver um emprego muito adequado. Sim, porque tu podes estragar de facto muita coisa com isso, não é? Porque tu degradas relações com isso também, porque se não for algo sinalizado e resolvido, estragas relações com isso, quer dizer, traumatizas crianças, não é? No fundo, porque estás ali, no fundo, a incrementar microtraumas, está sempre a falar alto, não há paciência, não há nada, parece que não podes, não é, no fundo, dizer nada, e é algo que se entranha com muita facilidade, não é? E o que estás a dizer, quanto mais a gente está estável, isso não é sinónimo de nós não termos esses bursts emocionais, não é? Portanto, isso vai acontecer e estragas muito mais, não é? Estragas muito mais. E é um dos outcomes que eu fico mais emocionada, que me emociona mais, que as pessoas me tragam, que é, eu agora sou muito mais paciente com os meus filhos. E eu assim nessa... Mas é mesmo. Eu sinto mesmo, acabo de fazer bem a não sei quantas pessoas. Não foi só porque uma, acaba, foi passa várias. A geração, passa. Não é? É mesmo, passa sem dúvida. Imenso, sem dúvida. Imenso. Isso é uma coisa que eu noto imenso, é mesmo isso. Eu acho que é interessante e eu gostava de voltar a este tema, Inês. Pronto, nós iremos abordar em mais profundidade alguns temas que acho que são importantíssimos abordar, porque lá está, isto não é tão superficial, não é? Quanto aparenta ser. E pronto, se tiveres então uma questão para me fazemos antes de terminar e depois pronto, terminamos e ficamos aqui a aguardar que tenhas outra vez uma brecha para nós gravarmos outro episódio. Ora, uma questão. Eu não sei, eu não fiz a minha coreografia. Portanto, eu acabei... ok, agora já não me lembrava dessa, certo? Acabei agora Estou aqui suscetível. Eu acabei agora mesmo de saber da outra ponta do teu psiquismo, que não tinhas dito que tinhas essa parte mais da linha obsessiva-compulsiva. Sim. Olha, vou-te fazer uma pergunta que eu também gosto muito de que os meus doentes verbalizem isto em voz alta, que acho que é muito importante ouvirem. Que é, quais são as coisas boas que tu achas que esta condição de fabrico te trouxe? Olha, eu acho que eu gosto sempre de me focar mais na parte positiva da condição do que na negativa, mas foi um switch, não foi sempre assim, não é? E eu acho que o que nós temos de positivo, e não estou aqui a querer dizer que um neurotípico não é criativo, não vou ser taxativa a esse ponto, que obviamente nós temos muitos neurotípicos criativos, mas eu acho que é uma criatividade diferente. Porque, como eu estava a dizer, a infância é um tema que me é muito querido. E eu acho que uma pessoa com PHDA nunca, na verdade, se dissocia de lá. Não é? É como se nós crescêssemos em tamanho, não é? E depois há esse pensamento de, pá, eu sinto mesmo, não me sinto adulta, não é? Eu vejo os outros pagar contas, não é? Fazer aqueles eventos interessadíssimos em coisas que para nós não têm interesse nenhum. E ao início isso deixava-me preocupada. Agora eu acho isso inacreditável. Porque, por exemplo, eu tenho uma grande empatia com crianças. Adoro crianças. Adoro crianças, adoro conversar com a Matilde, conversar com as amigas dela, já em pequeninas, porque elas agora entram numa fase pré-adolescência que já não querem muito saber de mim, não é? Mas tento sempre ter aquela cena de, mãe fixe, mas é sem querer, não é de propósito, não é? Ou seja, aquela honestidade que elas têm, que eu tenho uma inveja tremenda, não é? Que nós não temos, em adulto obviamente tens outras regras sociais para cumprir, essa parte dessa criatividade completamente extravasada, porque uma criança não tem a mínima noção. A mínima noção. A criatividade é simplesmente puramente a criatividade. É indiferente se são neurodivergentes ou neurotípicas. Se é uma criança minimamente saudável e feliz, vai ter uma criatividade inacreditável. Ou seja, não há limites, no fundo. E eu acho isso incrível. Eu fico verdadeiramente fascinada, não é? Essa desregulação emocional também vai para o lado positivo. Fascínio brutal. Isso me fascina. Uau! Olha, assim, eu também posso achar que... não estou assim muito impressionada com uma coisa que até à partida um neurotípico acharia, não é? Mas há coisas que eu fico mesmo, uau, que brutal, ou seja, este fascínio e este à flor da pele, não é? De que uma criança vive, pá, para mim é sem dúvida, não é aquela vida morna, não é? Claro que depois tens a parte mais, não é, mais discrepante, mas quando tu estás numa fase, uau, que incrível, isto ou aquilo, quer dizer, acho que isso é maravilhoso e eu não tenho a certeza que o neurotípico sinta esse fascínio da mesma forma. Por isso acho que se tivesse que escolher assim um ponto que mantinha, o que eliminava já disse, não é? Mas aquele que é mesmo, pá, que eu gostava que as pessoas vissem, às vezes pelos meus olhos, pá, não estás a ver o incrível que isto é? Não, realmente não estou muito, não é? Okay. Era isso que eu escolhia, realmente acho que é incrível. Olha, obrigada pela pergunta, não tinha pensado nessa parte, mas realmente foi incrível. Todos somos crianças, todos somos as crianças que fomos, só que algumas pessoas esquecem-se
sim, Esquecem-se delas. sim, E as pessoas com PHDA concordam a 100%. Eu acho que é, não é? Tens aquela sensação Podem manter mais viva a criança que foram. Muito mais, muito mais. E com esta vamos terminar. Vou reforçar novamente o que vou querer reforçar ao longo do programa todo, que é termos atenção à desinformação que existe. Portanto, existem uma série de páginas do Insta e não só, pela internet fora, com uma série de desinformação ligada à saúde mental, que é extremamente fundamental termos atenção. Apelo aqui que de facto será um programa que vai dar também aqui à comunidade uma série de nomes e projeções que as pessoas vão precisar, ou seja, nomes, por exemplo, como na psiquiatria, na psicologia, procurar ajuda sempre, portanto eu vou insistir muito nisso ao longo do programa. Agradecer, espero que gostem, espero que fiquem para ver os próximos episódios, acho que vocês vão gostar muito, temos temas muito interessantes e mais uma vez, obrigada Inês por estares aqui e uma boa tarde a todos.